os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Amém? Queridos irmãos, esta noite nós estamos diante de uma carta que Paulo, ainda preso, ele escreve aos irmãos que estavam em Éfeso. Se a carta de Paulo aos Romanos é considerada a carta mais importante da Bíblia, então a carta de Paulo aos Efésios é considerada a coroa das cartas, por causa que é a carta mais profunda que Paulo escrevera. Nós lemos esta noite a partir do versículo 1 do capítulo 2. Se eu fosse dar um nome a este capítulo, eu chamaria de biografia nossa antes de Cristo. Se você observar, você vai perceber que Paulo aqui, neste capítulo, ele começa dizendo que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Porém, Cristo nos vivificou. Ou seja, alguém que está morto não escolhe para onde quer ir. Alguém que está morto não pode dar uma opinião. Mas Paulo disse que Cristo nos ressuscitou. Então, a primeira característica de alguém que não tem Cristo é que ele está morto nos seus delitos e também nos seus pecados. Segunda característica de alguém que está morto, Paulo reflete no versículo 2, dizendo que nós éramos filhos da desobediência. Então, alguém que não tem Cristo, ele é alguém desobediente. E quando nós chegamos no versículo de número 3, nós vamos perceber que Paulo diz, no final do versículo 3, que nós éramos filhos da ira de Deus, como os demais também. Então observe o que nós queremos refletir esta noite com os irmãos, baseado no versículo 3, sobre a ira de Deus. A ira de Deus é um dos atributos que o próprio Deus tem. E há quem diga que este atributo, ele está ligado a outro atributo de Deus, chamado a justiça de Deus. Então, sendo a ira de Deus um atributo exclusivo de Deus, é algo que está intrínseco dentro dele. É interessante notar que quando nós falamos sobre
esta expressão ira, automaticamente nós pensamos que quando Deus se ira, é como a ira de um homem. Automaticamente nós pensamos que é alguém incontrolável, alguém que está com raiva, alguém que fala coisas sem pensar, alguém que está com total perda do seu controle. Mas quando se reflete sobre ira em Deus, não é nada disso, porque a ira em Deus não é algo que venha causar raiva nele, não é algo que venha fazer alguma coisa sem pensar. A ira de Deus é algo que está ligado à justiça dele, à santidade dele, à perfeição totalmente dele. Então, queridos, quando nós falamos de ira, no texto grego, dá-se a opinião, a lembrança de um boi que está bufando contra o pecado do homem. Esta é a expressão que dá-se a entender os textos originais que nós encontramos da Bíblia. Então, a grande pergunta que talvez você que está aí na sua casa, aos irmãos que estão aqui, talvez a pergunta que você faça é: por que falar sobre esse atributo da ira de Deus? Por que falar sobre esse tema? Se existe tantas coisas interessantes, existe tantas coisas inovadoras, existe tantas coisas bonitas a ser falado, a ser ensinado, a ser pregado. Por que falar justamente sobre a ira de Deus, sobre esta questão? Bom, a primeira coisa para me responder a sua pergunta, por que falar da ira de Deus, é porque, primeiro, está escrito na Bíblia. Se está escrito na Bíblia, então é algo que merece ser falado, é algo que merece ênfase, é algo que merece ser lembrado. Então a primeira coisa é porque está escrito na Bíblia. Se nós formos estudar os pregadores do século 17, do século 18 até o século 19, você vai perceber que todos eles davam ênfase à ira de Deus. Todos eles eram voltados para este atributo, para esta doutrina bíblica sobre a ira de Deus. Até o século 19, a visão que os pregadores tinham, os reformadores tinham do homem, era alguém mau, alguém depravado, alguém cheio de pecado, alguém que foi arrebentado no jardim do Éden. Mas quando chega no século 19, as pessoas começam a avaliar o homem de uma forma diferente, vendo que o homem era algo bom, era algo maravilhoso. Então as mensagens foram mudando, e nós chegamos ao século 21, onde as mensagens mudaram tanto, que você é obrigado a ouvir pregadores pregando e dizendo que o homem é um xodó de Deus. Nós somos obrigados a ouvir pregadores que têm que dizer que o homem é o centro de Deus. Nós somos obrigados a ouvir pregadores
dizendo que não se sente inferior ao valor de Cristo. Nós somos obrigados a ouvir pregadores que tiram a depravação total do homem, que tiram a pecaminosidade do homem, que tiram o pecado do homem e coloca o homem sobre um pedestal espiritual, e coloca o homem sobre um lugar onde ele não deve estar. E quando nós paramos para observar esta doutrina, ela vai completamente contra este evangelho medíocre, mentiroso, enganador, que se pregam por aí, que arrancam a doutrina, o atributo da ira de Deus. Então nós estamos observando que o que está acontecendo isso. Então por que eu devo falar sobre este atributo? É porque está na Bíblia. Se nós não usarmos a Bíblia, nós vamos ter que usar as caixinhas de promessas. E na caixinha de promessa não tem nada que interfere no orgulho humano. As caixinhas de promessa é algo que simplesmente vai fazer promessas absurdas a respeito do homem. Mas nós temos que pregar o que está dentro das Escrituras. Se está na Escritura, então deve ser pregado. Em segundo lugar, por que pregar sobre esta doutrina da ira de Deus, esse atributo da ira de Deus? Segundo lugar, é porque a doutrina, o atributo da ira de Deus é um fato. E contra fato não há argumento. Então, se é um fato, ele ocorreu, ele ocorre e vai continuar ocorrendo. Se nós formos analisar a Bíblia, nós vamos perceber que esta doutrina é um fato importante, porque esta doutrina da ira de Deus é uma doutrina que confronta a alma do homem, confronta a alma do crente. Esta doutrina é algo que fura o nosso ego. Esta doutrina é algo que arrebenta com o nosso orgulho. Ela confronta a nossa vida completamente. E se é um fato, precisa ser mencionado. E como comprovar que é um fato? É simples, irmãos. Se você analisar a Bíblia vai estar repleto de momentos em que Deus se irou. Você quer perceber onde é que Deus se irou na Bíblia? Eu vou citar alguns exemplos aonde a ira de Deus aparece. Em primeiro lugar, a ira de Deus já começa aparecendo lá em Gênesis capítulo 3. No momento em que Adão peca juntamente com a sua esposa Eva, e aí Deus desce no jardim pela tarde, e quando Deus chama Adão, Adão se esconde, Deus chama Adão de novo, aí Adão aparece, Adão diz: Senhor, foi a mulher que tu me deste, ela que fez fazer isto. Só que neste momento a ira de Deus se revela. Por quê? Porque Deus olha e diz assim: Adão, tu comerás do trabalho das tuas mãos. Eva, tu terás dores na hora do parto, sentirás dores. Detalhe: vou arrancar vocês do jardim do Éden e vou colocar uma espada afiada no meio do jardim. E detalhe: esta espada representa a justiça de Deus, que estava na entrada do jardim do Éden, porque Deus manifestou a sua ira contra Adão e contra Eva, e assim contra toda a humanidade neste momento da história. Se você olhar outro exemplo da Bíblia, você vai ver em Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz que o povo está pecando tanto, é tanto pecado, que chega às narinas de Deus. E quando chega às narinas de Deus, a Bíblia diz que Deus resolve acabar com a terra. Deus resolve destruir a humanidade. Deus revela a sua ira, mandando um dilúvio.
sobre a terra. Outro exemplo interessante é de Gênesis 19. O povo está uma promiscuidade terrível. O homossexualismo está reinando para todo lado. O pecado está terrível. Deus olha e, por causa da oração de Abraão, Deus envia o anjo e diz a Ló: sai daí, vai, não olha para trás, não pare. Deus tira Ló daquela cidade e destrói Sodoma e Gomorra. O que é isto? Isto é a ira de Deus se manifestando em Sodoma e Gomorra. Outro exemplo é em Levítico capítulo 10. A Bíblia diz que 2 homens, Nadab e Abiú, sem ser sacerdote, vai até o templo oferecer incenso, e a Bíblia diz que o fogo soou estranho, pelo que a ira de Deus se manifestou e matou os dois. Os dois foram consumidos pelo Senhor. Outro exemplo é em 2 Samuel capítulo 6. Você percebe que os homens vão levando a arca da aliança, aquela que representa a presença de Deus no meio dos homens, e eles vão levando a arca da aliança para a cidade que leva o nome de Davi, e a Bíblia diz que neste momento Uzá e Aió vão levando a arca, e de repente a arca começa a balançar. Uzá coloca a mão na arca, e a Bíblia diz que vem o fogo e perfura Uzá. E interessante que a arca, representando a presença de Deus, então se era a santidade de Deus, então tudo que é contra a santidade de Deus, Deus fulmina. O que Deus fez ali foi manifestar sua ira. Uzá não podia de forma alguma tocar na arca. É interessante que Uzá era levita. A Bíblia diz que só os levitas poderiam transportar a arca. Eles eram levitas, mas porém existe várias qualidades de levitas. Depois você lê em Números 4, você vai perceber a categoria dos levitas, e cada um na sua função. A função de Uzá não era de mexer com a arca, então ele foi fulminado, porque a ira de Deus se revelou. Por que você acha que o povo de Israel foi viver 70 anos no cativeiro babilônico? Foi porque a ira de Deus se manifestou. Eles pecaram tanto, que Deus usou uma nação para poder arrebentar com eles. E na invasão da Babilônia em Judá foram mortos milhares de pessoas, e outros foram transportados para a Babilônia. Então isto é a justiça de Deus se revelando. Então a justiça, a ira de Deus, ela é um fato. Aí tem gente que diz assim: o Deus do Antigo Testamento era um Deus irado, era um Deus que se manifestava, um Deus mau, um Deus ruim. Só que o Deus do Novo Testamento não. O Deus do Novo Testamento é um Deus bonzinho, é um Deus tranquilo. Queridos, alguém disse que o Deus do Antigo Testamento era um Deus truculento, um Deus ruim. Porém, o mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo. Por quê? Porque Tiago, no capítulo 1:17, ele diz que nele não há mudança e nem sombra de variação. Hebreus 13:8, o escritor disse que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Deus não muda.
Então, o mesmo Deus que se manifestou com ira é o mesmo Deus que se manifesta hoje também. Só que Deus tem um momento de se manifestar com a sua ira, porque a ira de Deus é um fato. Em terceiro lugar, por que pregar sobre a ira de Deus? Por quê? Porque nós, você, eu, só vamos entender o amor de Deus se eu entender a ira de Deus. Eu só entendo este amor de Deus quando eu entender a ira de Deus. Não dá para mim entender o tão grande amor. Talvez você até canta assim: Jesus me ama, me ama, me ama. Talvez a gente até prega dizendo: Jesus te ama. A gente evangeliza dizendo: Jesus te ama. A gente fala desse amor que é lindo, e é maravilhoso. Mas porém eu só vou entender de fato o amor de Deus quando eu entendo a ira de Deus. Aí você pergunta: por quê? Por quê? Porque eu disse aqui no início que a ira de Deus é algo que está intrínseco nele, é algo que está nele. Então, por mais que ele nos ame, ele precisa manifestar a ira dele por causa do seu pecado. É interessante que os atributos de Deus, como a onisciência, onipresença, onipotência, santidade, fidelidade, são coisas que não pode mudar em Deus. Então, a ira de Deus se revela porque ela é justa. Ela é justa. Alguém chegou a dizer que a ira de Deus é a perfeição do seu caráter divina e precisa ser meditada todos os dias, porque a ira de Deus é uma perfeição do seu caráter. Alguém disse assim que Jesus não veio ao mundo para nos livrar do diabo, mas Jesus veio ao mundo para nos livrar da ira de Deus. Jesus não veio ao mundo para arrancar você das mãos do diabo, para tirar você das mãos do inimigo. Não, Jesus veio para nos livrar da ira de Deus, da ira de Deus. Eu concordo com De Acacio quando ele diz que o que a humanidade necessitava era de algo além. A humanidade não estava doente, porque se ela tivesse doente, Deus enviaria um médico. A humanidade com problema na política, porque se tivesse com problema na política, Deus enviaria um político. O problema da humanidade não era na economia, porque se o problema fosse na economia, Deus tinha enviado um economista. O problema não era na administração, porque se fosse na administração, Deus tinha enviado um administrador. Qual era o problema da humanidade? Era o pecado sobre a ira de Deus. Então quem é que Deus mandou? Deus mandou um Salvador para nos salvar. Agora, uma coisa interessante é que Deus precisava irar-se, manifestar a ira, manifestar a sua santidade contra a nojeira do pecado, contra a magnitude do pecado. Deus precisava se manifestar. Então é onde o amor dele se manifestou. E ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe, a ira de Deus se manifestou, e logo o amor de Deus se manifestou. Mas Deus, ele estava irado com a humanidade. Deus estava detestando a humanidade. Deus
estava detestando o homem. Até mesmo hoje, me desculpe eu dizer, Deus, Ele ainda detesta o pecado, as imundícias do pecado. Até hoje Deus ainda detesta. Se observar o sermão mais pregado, e ele amou o mundo de tal maneira, então você diz assim: Jesus me ama. Mas observe no capítulo, mesmo capítulo de número 13, que diz que Jesus nos ama. Observe também no versículo de número 36, olha o que a Bíblia diz, irmãos. A Bíblia diz assim, todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Então todo homem que não tem Cristo, a ira de Deus está sobre ele. Todo homem que não alcançou o perdão de Deus, a ira de Deus está sobre ele. E olha, é interessante que quando é que a ira de Deus se manifesta? No Salmo 7, no versículo 11, a Bíblia diz assim, que a ira de Deus, ela se manifesta todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. A ira de Deus se manifesta, todos os dias Deus se ira. Todos os dias Deus se ira. Todos os dias Deus olha para a humanidade e se ira. Deus olha para o pecado e odeia o pecado. E quando Ele vê o homem amando o pecado, abraçando o pecado, vivendo no pecado, Deus odeia o pecado. Deus se ira por causa disso. Aí Paulo escreve em Romanos, no capítulo de número 1, no versículo de número 18, olha o que Paulo diz, irmãos. Paulo diz assim: do céu se manifesta, a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Então do céu se manifesta a ira de Deus sobre todo homem que vive na injustiça, que detém na injustiça, que está na injustiça. A ira de Deus é grande sobre essas imundícies. Então, querido, observe que Paulo, aqui no texto que nós lemos, ele disse que nós éramos filhos da ira, como todos os outros também é. Então isso dá a entender, quando ele diz assim, todos os outros também é, isso dá a entender que Paulo está dizendo, eu era filho da ira, como todos aqueles que nasceram de Adão, eles também eram filho da ira de Deus. Então o homem, a Bíblia diz que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, e Deus se ira, Deus estava irado com todos os homens. Eu era filho da ira de Deus, você era filho da ira de Deus, nós somos filhos da ira de Deus, porém Cristo entrou em cena para nos livrar da ira de Deus. É por isso que nós precisamos entender este amor de Deus. Nós precisamos entender que a ira que era para vir sobre mim foi sobre Cristo na cruz. A Bíblia diz que aprove Deus moer a Cristo, aprove Deus arrebentar com Cristo. O que era aquilo? Era a ira de Deus se manifestando. A ira de Deus estava se manifestando. Quando Cristo está sendo chicoteado, é a ira de Deus. Quando Cristo está sendo pregado na cruz, é a ira de Deus. Quando Cristo grita, Pai, por que me desamparaste? É a ira de Deus, o Pai virando as costas. Quando Cristo sobe naquele Gólgota com aquela cruz, que alguém disse que pesava 56 quilos, era a ira de Deus se manifestando.
Era a ira de Deus. E é interessante que Cristo não foi para a cruz por causa do beijo do traidor de Judas. Cristo não foi para a cruz porque os soldados romanos lhe colocaram lá. Cristo não foi para a cruz porque o povo gritou: solta Barrabás e crucifica Jesus. Jesus foi para a cruz porque Deus precisava manifestar a sua ira sobre alguém. E Jesus se colocou no lugar da humanidade, aonde isso é chamado de sacrifício vigário. Sacrifício vigário é alguém melhor do que eu que pode me substituir. Era para ser eu, mas o sacrifício vigário coloca alguém melhor do que eu para substituir. Jesus fez esse sacrifício e Deus manifestou a sua ira. É por isso que eu entendo o amor de Cristo, porque o que era para mim, Ele recebeu. O que era para acabar comigo por causa do meu pecado, que feriu a santidade de Deus, que mexeu com a justiça de Deus, era para ser eu. E Jesus recebeu tudo, sozinho. Eu quero observar algumas coisas com os irmãos, já caminhar para terminar. Duas coisas, porque isso aqui é um assunto muito extenso, levaria dias e dias para falar sobre isso. Eu quero coisar duas coisas aqui sobre a ira de Deus. Duas características sobre a ira de Deus. Observe, a primeira característica da ira de Deus, a primeira característica dessa manifestação da ira de Deus, é que a ira de Deus, ela é terrível. Então, a primeira manifestação da ira de Deus, ela é terrível. Aonde é que a gente percebe isso? Em Hebreus capítulo 10, versículo 31, a Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus irado. A ira de Deus é terrível. Foi nesta mesma perspectiva que Jonathan Edwards pregou o seu sermão Pecadores da Mão de um Deus Irado. E diz a história que quando ele pregava, as pessoas seguravam nas colunas da igreja. Quando ele pregava, as pessoas se seguravam nos bancos da igreja, porque elas viam o inferno debaixo delas, e parecia que elas estavam caindo dentro do inferno, porque a ira de Deus é terrível. Como, irmãos? Como que essa ira de Deus é terrível? Ela é terrível, ela pode se manifestar no momento que Deus quiser, e ela se manifestará muito mais ainda no período da grande tribulação. Por quê? Porque olha o que a Bíblia diz no livro do Apocalipse, no capítulo de número 6, no versículo 15 ao versículo 17, você vai entender a ira de Deus. Olha o que a Bíblia diz: os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos e todo escravo, todo livre, se esconderão nas cavernas, nos penhascos e nos montes. Olha para o versículo 16: e diziam: montes, montes e rochedos, cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Observe que a ira do Cordeiro, daquele que na graça ele não faz acepção de pessoas para salvar, mas também aqui ele não fará acepção de pessoas para manifestar a sua ira terrível. Observe que João diz assim: eram ricos, eram pobres, eram chefes, eram livres,
todos estes, a ira de Deus se manifestará para eles. E observe que eles começaram a gritar assim, monte, rochedo, caiam sobre nós. Por quê? Porque é melhor um monte cair sobre mim do que a ira de Deus se manifestar contra mim. Porque é melhor o rochedo cair sobre mim do que eu ver a ira de Deus se manifestando. Então observe, irmão, se um monte cai sobre você, você vai sentir dor, você vai morrer, você vai ser esmagado. Se uma rocha cai sobre você, você será esmagado. Imagine, os homens aqui estão preferindo que o rochedo caia, que os montes caem, do que ver a ira do Cordeiro. Então daí dá para você se manifestar, para você perceber que a ira do Cordeiro é terrível, ela é assustadora, ela é, mas em outra partida ela é santa, ela é justa. Deus não tolera o pecado, Deus não tolera a mentira, Deus não tolera a prostituição, Deus não tolera o engano, Deus não tolera gentes que vivem na prática do pecado. Deus odeia o pecado. É por isso que a santidade dele precisa revelar-se a ira, porque ele não suporta o pecado. Então a ira de Deus é terrível, terrível, terrível. Em segundo e último lugar, a ira de Deus também é manifestada em glória. Ela é terrível, mas ela também é gloriosa. Por quê, irmão? Por quê? Porque é por causa da manifestação da ira dele, que a Bíblia diz em Filipenses 2, a partir do verso 10, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Ele é o Senhor, no céu, na terra e debaixo da terra. É por causa que a ira de Deus se manifesta, que Ele revela a sua glória e mostra que todos estão debaixo da sua potente mão, e todos vão ter que confessar que Ele é Senhor, que Ele é Rei, que Ele é grande. É por isso que a ira dele se manifesta, para revelar a sua maravilhosa glória, para revelar o seu poder eterno, para revelar a sua magnitude, para revelar que Ele é Rei e ainda rege com justiça e com vara de ferro. Por que que quando eu peco, o meu pecado até tem perdão, mas a consequência dele não? Por quê? Porque a justiça de Deus, a ira de Deus tem que se revelar, e eu tenho que receber pela consequência do meu pecado, porque Deus é justo, porque Deus é santo, porque a ira de Deus é santa, é verdadeira. E eu termino aqui com a frase, repetindo a frase que eu disse aqui e vou repetir: a ira de Deus é a perfeição do caráter divino de Deus e precisa ser meditada todos os dias. Então a ira de Deus é santa, santa e santa. Que Deus em Cristo vos abençoe de uma forma toda especial, e medite na ira de Deus, e medite no amor de Jesus Cristo e de Deus por toda a humanidade. Deus em Cristo vos abençoe, você que está na sua casa, no seu lar,
Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus, palavra abençoada. Quero já agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade e pela confiança dos demais irmãos. Em nome de Jesus. Queria dar mais uma oportunidade para a irmã Johanna e logo após o irmão Tiago, finalizando. Amém. Graça e paz mais uma vez. Que palavra maravilhosa, né, irmãos? Que nós possamos levar essa meditação aos nossos corações. Amém? Gostaria de louvar mais uma canção para encerrar esse momento devocional, que você possa louvar comigo e adorar o nome do Senhor, descansar nos braços do Senhor, porque Ele se faz presente. Amém? Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar cerquento vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também estás. Descansarei, pois sei que és Deus. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar secando vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também estás. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar secando vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, Jesus. Eu saúdo mais uma vez, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Gostaria de estar passando por irmão Tiago.
para estar encerrando. Amém. Amém, irmãos? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Somente para finalizar, gostaria de agradecer aí a presença de todos aí que acompanharam a live, né, de todos aí da igreja, fora da igreja. Também agradecer ao irmão Rodrigo, lá do Maranhão, de Barra do Corda. E também o pastor Manuel Luiz, de Rondônia. Deus possa abençoar a vida de cada um aí. Muito obrigado a todos. Queria também agradecer aqui aos irmãos aqui, né? Irmão Pedro, irmão Alain, irmão Misael, irmã Johanna aí, que é top aí no louvor. Evangelista Jefferson Silva, meu amigo, Deus te abençoe. Continue lhe usando grandemente. Né? Qualquer um que pega esse assunto, esse tema aí, discorre facilmente. Então, que Deus possa abençoar cada um. Agradeço a cada um que está aqui, que está em casa. E queria já deixar avisado que no dia 16 de maio, o pastor Daniel Costa estará dando aqui o estudo sobre a justiça de Deus. Então nós também iremos transmitir, mesmo se já tiver retornado os cultos, nós iremos transmitir para que aqueles de longe também possam ter uma palavra como foi essa de hoje, abençoada e totalmente bíblica. Amém? Então queria só agradecer a todos. Amanhã às 9 horas tem EBD e à noite nós temos o culto de jovens. E quem estará pregando aqui é o pastor Raimundo Feitosa, vai estar aqui conosco, então gostaria de contar com a presença de todos que estiveram hoje e que não estiveram hoje também, amém? E só refrisar aqui uma frase aqui que o evangelista Jefferson falou. Ele disse que a ira de Deus é a perfeição do caráter divino de Deus e precisamos meditar nela constantemente. Então que nós possamos estar aí constantemente meditando na ira de Deus, nos atributos de Deus, nas Escrituras e continuar buscando aí sempre e sempre, amém? Vamos nos colocar de pé, finalizarmos com a oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Só temos ali a agradecer, Senhor, que o Senhor possa abençoar, Senhor, esses estudos, que o Senhor possa aplicar, Senhor, essa palavra que foi dada hoje aqui no coração de cada um, Senhor. Que nós venhamos a compreender a Tua ira, que é santa, que é justa e que é perfeita, e que nós possamos, Senhor, estar constantemente, Senhor, aprendendo mais e mais a Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Está encerrado, amém? E aí eu começava a cantar e as pessoas vinham no final e falavam: nossa, Jéssica, eu fui tão curado através dessa canção. E eu entendi que Deus, Ele